Olá, olá pessoal, professor Robson Dias aqui com vocês mais uma vez, né? Vamos para mais um bloco de questões. Vamos revisar aqui alguns conceitos de administração de recursos materiais e de administração geral, tá? Dentro do que chamamos aí de conhecimentos básicos em administração. Estou aqui com uma lista de 10 questões e eu vou comentar com vocês as respostas, enfim, para a gente treinar mais um pouquinho, tá certo? Então vamos a isso. A primeira questão é sobre gestão de estoques, assunto muito cobrado em vários cargos, vários concursos de viés administrativo. Então, essa questão ela é bem fácil de você se sair dela, porque ela diz assim: a gestão de estoques é uma das principais atividades da administração de materiais. Uma das principais, quais são as outras? A questão de almoxarifado ou armazenamento, a questão de classificação de materiais, atividade de compras, atividade de cadastro de fornecedores, de inspeção de recebimentos. Então, todas essas são atividades ligadas à administração de materiais, tá? Então, a seguir, as opções a seguir apresentam objetivos específicos da gestão de estoques. À exceção de uma, quer dizer, menos uma. Menos uma aqui. Então, tenho quatro opções e uma delas não se traduz em objetivos da gestão de estoques. Quais são as opções? Maximizar o investimento em estoque, prever necessidade e disponibilidade de materiais, obter segurança de fornecimento, eh, controlar a disponibilidade de materiais e a situação dos pedidos nos fornecedores, ou seja, fazer diligenciamento, e conseguir preços mínimos de compra. Olha, é óbvio que a letra A, maximizar o investimento em estoque, está errado, porque a gente sabe, pela teoria, você deve lembrar, fazendo suas revisões, que uma das funções ou um dos motivos de ter estoque é você conseguir neutralizar efeitos de sazonalidade, atraso no fornecimento, dificuldade de fornecimento, mas precisamos manter um estoque de modo a atender a suprir as diversas necessidades do órgão ou entidade, da empresa, enfim, de modo a nunca faltar nenhum item, mas sem tornar excessivo o investimento em estoque. Logo, maximizar o investimento em estoque não é um objetivo da gestão de estoque. Se assim fosse, nós empataríamos muito dinheiro em estoque, mesmo que não fosse necessário aquele estoque todo para um determinado período de consumo, tá bom? Então, a resposta da questão é a letra A, mas ela não responde no que diz respeito a objetivos do controle de estoque, da gestão de estoques. Então, por isso, temos aqui prever necessidades, sim, obter segurança do fornecimento, sim, controlar a disponibilidade de materiais, sim, conseguir preços mínimos, sim. Beleza? Questão 2. Sobre almoxarifado, né, que é um local de armazenagem. O espaço vertical de um almoxarifado, né, a altura ali do armazém, do local de armazenamento, no caso, o almoxarifado, deve ser utilizado com o uso de prateleiras ou por meio de empilhamento dos materiais. Ok. Quanto ao uso do espaço vertical, analise os itens a seguir. Essa questão também ela é bem intuitiva, porque repare, deve ser verificada a resistência dos materiais que serão empilhados. Naturalmente, você já viu em algumas embalagens de materiais, de produtos, escrito embalagem máxima 5 caixas, embalagem máxima 3 caixas, ou apenas não empilhar. Não empilhar. Porque se a gente não respeitar a resistência dos materiais que serão empilhados, ao fazer pilhas muito grandes, as caixas mais de baixo ficarão sob muita pressão de peso, e aí tenderão a amassar ou quebrar os materiais, ou de alguma forma deformar os materiais que estão ali. Então precisamos verificar a resistência dos materiais que serão empilhados. Deve ser avaliado se há equipamento disponível para a execução de um empilhamento seguro. Sim, principalmente o equipamento aí chama-se empilhadeira ou, bom, aí o nome pode variar, né, porque nós temos transpalets, empilhadeiras, que são equipamentos de elevar carga e colocar ali como o nome diz, empilhadas, né. Então uma empilhadeira seria o equipamento ideal para isso.
deve ser respeitada a resistência dos pisos e do pavimento, notadamente, né? Então, quanto peso suporta ali aquele piso, aquele pavimento, o pavimento, no caso, se você tem mais de um andar de armazenamento, né, tem que respeitar essas regras, senão você poderá ter problemas aí de acidentes. Então, 2 e 3 são realmente cuidados que devemos ter com o armazenamento vertical em almoxarifados. Assim, letra E, se os itens 1, 2 e 3 estiverem corretos, então vamos marcar aqui a letra E. Revisou aí? Lembrou? Muito bem. Questão 3, olha, de preencher as lacunas, que bacana. O almoxarifado é o local responsável de materiais, de forma tal, para que os produtos sejam tal, com agilidade e sempre com agilidade, sempre que solicitados. Bem, pessoal, aqui logo de cara você tem que procurar a palavra guarda. O conceito original de almoxarifado é o local responsável pela guarda e conservação. Então, logo aqui de cara, a letra G, guarda e conservação. Já tem aqui uma opção de materiais de forma, então vem lá, a segunda lacuna, organizada, para que os produtos sejam disponibilizados com agilidade sempre que solicitados. Então, essa aqui já é a resposta. Mas, observe que, onde aparece guarda de novo? Na letra A. Mas aí transferência e guarda, não, é guarda e conservação. Mas se você botasse transferência e guarda achando que está certo, o adequada, aí ficaria ali, de forma adequada para que os produtos sejam, veja, consumidos com agilidade, não seria, não faz sentido. Consumir com agilidade tem que consumir, né, de maneira que acabe logo? Não, não considerando aqui a agilidade como pressa, claro, né? Então, não, as outras opções também não representam algo que faça sentido nessa frase, tá? Então, o almoxarifado é o local responsável pela guarda e conservação de materiais de forma organizada, para que os produtos sejam disponibilizados com agilidade sempre que solicitados. Alright? Questão 4. Sobre previsão de estoques, né? Lembre que os métodos de previsão de demanda, né, previsão de demanda, para que, em função da demanda prevista, eu possa abastecer os estoques para suprir aquela demanda, envolve desde o método mais simples, que é o método do último período, no qual a gente olha qual foi o consumo real no período anterior e repetimos isso para o próximo período. Tá? Depois nós evoluímos para a média móvel simples, a média móvel ponderada, a média móvel com suavização exponencial. Esses são os métodos que eu explico nos meus cursos, porque são aqueles mais comumente cobrados, principalmente a média móvel. Tá? Não é nem o último período, nem a média móvel ponderada. Acho que eu não falei ponderada, não foi? Deixa eu repetir aqui. Método do último período, média móvel simples, média móvel ponderada, média com suavização exponencial, exatamente. E tem uma chamada método dos mínimos quadrados, que envolve uma equação de primeiro grau, que a gente não trata dessa. Então, você tem último período, média simples, média móvel ponderada, média móvel com suavização exponencial, certo? Então, mas de qualquer forma, para você lidar com essas previsões, você precisa de informações usa-se informações de dois tipos, qualitativas e quantitativas. Qualitativas têm a ver com a experiência dos administradores de estoque, com até um certo grau de intuição de que, olha, eu acho que não vai dar, eu acho que o pessoal vai consumir mais, eu acho que está vindo aí um acontecimento tal e qual e que precisamos nos preparar para não faltar materiais. Então, informações qualitativas e informações quantitativas. Quantitativas sobre consumo real versus consumo previsto, informações sobre sazonalidades. Então, para lidar com previsão de estoque, nós utilizamos tanto informações quantitativas como informações qualitativas. E aí, o que responde essa questão é a alternativa B de bola, tá certo? Ainda sobre gerenciamento de estoques. Isso aqui é uma figurinha carimbada de prova e que tem a ver com o livro de administração de materiais, que diz quais são as funções do. Primeiro, você tem a pergunta: por que ter estoque?
envolve as funções do estoque. Depois você tem a pergunta: por que controlar o estoque? Por que controlar o estoque? E a resposta dessa pergunta, por que se deve controlar o estoque? A resposta é assim: para determinar o que deve permanecer no estoque, para determinar quanto disso deve permanecer no estoque e para determinar quando deve ser feito o reabastecimento. Então, nós temos aqui o seguinte: as alternativas listadas a seguir apresentam princípios que devem ser seguidos para o controle de estoque, menos uma. Então, já falei, determinar o que, quanto e quando. Quanto em quantidade, quando em relação a tempo. Então, nós temos determinar o que está valendo, determinar quando está valendo, determinar quanto está valendo, mas determinar quem deve elaborar os processos de padronização, não tem nada que ver. Isso aqui não é aqui ele fala, princípios que devem ser seguidos para o controle de estoque. Os princípios são esses aí: o que, quando e quanto, quando a pergunta é por que controlar o estoque. Beleza? Questão 6. Bom, aqui já não é mais da área de administração de materiais, passa a ser da área de administração geral, para você dar uma revisadinha aí, tá? Então, em um órgão público, as decisões são concentradas nos níveis mais altos da hierarquia, né? Isso tem a ver com centralização versus centralização. A centralização versus descentralização de decisões, é bom lembrar. A direção do órgão gostaria de promover a descentralização das decisões como forma de incentivar a autonomia e a responsabilização dos gerentes, para que os gerentes tenham mais autonomia e assumam mais responsabilidades. No entanto, a centralização das decisões apresenta vantagens em relação à descentralização. Então, a pergunta central é: quais são as vantagens? Atenção, a centralização das decisões apresenta vantagens. Então, quais são vantagens, desculpa, da centralização de decisões? Torna o processo decisório mais ágil e flexível, estimula a aprendizagem dos gerentes médios, gera decisões mais consistentes com os objetivos globais da organização, reduz os custos e o tempo de implementação das decisões e facilita o fluxo de informações e a comunicação organizacional. Obviamente, se a gente centraliza as decisões no topo da hierarquia, o que vai acontecer é que nós teremos uma vantagem, que gera decisões mais consistentes com os objetivos globais da organização. Beleza? Beleza. Agora olha o que eu vou fazer com você. Essas outras coisas aqui, elas não acontecem na centralização das decisões, mas sim na descentralização das decisões. Torna o processo decisório mais ágil e flexível quando descentraliza. Estimula a aprendizagem dos gerentes médios. Estimula a aprendizagem dos gerentes médios quando descentraliza. Reduz os custos de tempo e implementação das decisões. Naturalmente, as decisões são tomadas mais prontamente e as decisões são mais rapidamente implementadas na descentralização. Facilita o fluxo de informações e a comunicação organizacional na descentralização. Como a pergunta é vantagens da centralização em relação à descentralização, então aqui seria a letra C, portanto. Então, cuidado para você não inverter e não confundir, beleza? Questão 7. Sobre organizações achatadas ou alongadas, que é outro item comum aí dos editais de conhecimentos básicos em administração, enfim. Determinado cartório passou por uma profunda reestruturação organizacional e alguns níveis hierárquicos intermediários foram eliminados. Então, eu tenho lá um organograma com os níveis hierárquicos e alguns do meio ali foram eliminados. Então, se eu tiro esses do meio, eu tenho que aproximar o topo da base, perfeito? Uma das características das organizações achatadas, e essa terminologia, você lembra, significa que o topo da organização está bem próximo da base, já que não tem muitos níveis hierárquicos intermediários. Vamos lá. Uma característica, né? Os níveis de automação e de informação são altos, empregados de níveis mais baixos sentem-se mais distantes da cúpula, os salários são maiores, visto que possuem menos empregados. Que piada. Existem mais oportunidades de progressão da carreira ou as decisões são tomadas mais prontamente, o que permite maior rapidez em responder aos clientes. Exatamente a letra E, né?
Porque existe mais oportunidade para a progressão da carreira? Não, porque você está com uma organização achatada, não tem muito para você subir. Os salários são maiores, visto que possuem menos empregados, quem dera. Os empregados de nível mais baixo sentem-se mais distantes da cúpula? Não, eles se sentem mais próximos da cúpula. Os níveis de automação e de informação são altos? Não se aplica, não faz sentido essa comparação com a questão de achatar ou alongar as organizações, né? Notadamente os níveis de automação. Não faz sentido. Então a resposta, a letra E. Falei um pouquinho rápido agora, não foi? Mas acho que você entendeu. Questão 8. Ah, no início do ano, os servidores do Departamento de Patrimônio da organização pública XYZ passaram um final de semana em um hotel para planejarem os objetivos do ano. Interessante. Ao final do ano, os servidores voltaram ao hotel, mais interessante ainda, para verificar se os objetivos foram cumpridos. Bom isso aí, hein? Só não entendi por que tem que ser no hotel. Mas beleza. Tão importante quanto planejar é comparar os resultados obtidos com o que foi planejado. Nós conhecemos esta fala, comparar planejado com realizado. E essa função administrativa de monitoramento, então, é uma função administrativa que envolve monitoramento e a comparação entre planejado com executado. Função administrativa, nós trabalhamos aqui com 4: planejamento, organização, direção e controle. Então, pessoal, qual é a função administrativa que envolve monitorar e comparar resultados obtidos com o que foi planejado? Só pode ser a função de controle. Revisou? Essa facinha, né? Facinha. Questão 9. Após o estágio probatório, um servidor foi convidado a ser o novo gerente de planejamento da organização, pois sua performance nas funções administrativas foi excepcional. Olha, será que vai ser você que vai ser convidado ou convidada a ser o novo gerente de planejamento da organização ou a nova gerente? Vamos lá. Em relação à função organização, não é planejamento, não é direção, não é controle, organização. O que é correto afirmar? Vamos lá. Faz a distribuição das tarefas, das autoridades e dos recursos entre os membros da organização. Olha, já está muito bom isso daqui. Vamos deixar reservada. É o planejamento dos objetivos? Não. Aí seria a função de planejamento, a B. Direciona as pessoas para desenvolvimento de atividades. Essa direciona as pessoas, orienta as pessoas, é a função de direção. Monitora e assegura que os objetivos definidos estão sendo alcançados. Monitoração, função de controle. É uma capacidade individual de colocar os documentos nos lugares certos, manter a mesa limpa e os e-mails em dia. Sim, isto é organização, mas não é organização como função administrativa. Aqui é o princípio da ordem, ter um lugar para cada coisa e colocar cada coisa em seu lugar. Então não é a letra E também. Logo, sim, é correto afirmar que a função de organização faz a distribuição das tarefas, das autoridades e dos recursos entre os membros da organização. Portanto, a resposta letra A. Revisou? Questão 10. E última desse bloco aqui, dessa nossa aula. As organizações podem ser consideradas grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar objetivos. Tais organizações podem variar de diversas maneiras, mas o importante é que procurem trabalhar de forma eficaz, eficiente e efetiva. Aí, devo lembrar você que essa questão de o que é eficiência, o que é eficácia e o que é efetividade, também é muito importante você ter isso no bolso. Pergunta-se, em relação à eficácia, à eficiência e à efetividade nas organizações, o que é correto afirmar? Vamos lá. A eficácia é fazer bem as coisas utilizando o mínimo de recursos. Não, isso tem a ver com eficiência. Letra B. Letra B. A eficiência tem ênfase nos processos e a eficácia com ênfase nos resultados. Sim, isso já é um modo correto de falar das duas coisas. C. O empregado é considerado eficaz quando sua produtividade é alta. Não, porque produtividade mede eficiência e não eficácia. D. A eficiência está mais relacionada com a escolha dos objetivos mais apropriados e a ausência de desperdícios. Aí temos um misto.
Sim, a eficiência está relacionada com a ausência de desperdícios, mas não está relacionada com a escolha de objetivos. Isto aí é para a eficácia. Letra E, a efetividade está relacionada com a minimização dos recursos, sejam eles recursos como tempo, pessoas, capital e equipamento. Não, aí seria campo da eficiência. A efetividade está relacionada com o impacto dos resultados na vida das pessoas, na vida do cliente, na vida do cidadão. Então, realmente, resposta letra B de bola. Beleza? Foi bom para você revisar, você entendeu aí por que que as respostas são as que são. E espero que você não tenha muitas dúvidas. Se tiver, pode me procurar que eu vou ter o maior prazer em saná-las, tá bom? Um abraço aqui do professor Robson Dias e até uma próxima aula. Tchau, tchau.